mais conhecido como Bruno nas redes sociais, Bruno Fernandes, porque Márcio é o nome do meu pai. Então na família todo mundo chama de Bruno para não ter conflito. Dois Márcio olhando, não iria dar certo. E eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais, seu missionário. Eu faço parte do projeto Radical Pantanal e trabalho na comunidade Ribeirinha de Porto Esperança. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade de estar aqui na igreja, falando sobre o projeto, trazendo uma palavra de Deus para os irmãos. E eu peço aos irmãos que deixem a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 5. Eu quero trazer uma palavra hoje, meus irmãos. Eu vou fazer uma correlação com o versículo da campanha, 2 Coríntios 5:17, junto com esse texto de Lucas, que ele vai falar sobre Pedro, chamado de Pedro. E o Pedro que eu quero falar aqui hoje é aquele Pedro que lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 20, Jesus vai ter uma conversa com seus discípulos, aonde os discípulos estarão ali juntos e o Senhor vai perguntar: quem eu sou? E Pedro vai dizer: tu és filho de Deus. E Jesus ele vai dizer a Pedro: muito bem, Simão Pedro, pois quem te revelou não foi sangue nem carne, mas sim Deus. E ali ele vai ganhar uma missão, que é a edificação de uma igreja. Aquele momento é um momento de muita importância, porque é o que nós missionários fazemos. Nós plantamos e revitalizamos a igreja. E é um marco, porque Pedro, ele é responsável por essa edificação. E a pedra é Jesus. E naquele momento ele recebe essa grandiosa missão. E diante desse Pedro imponderável, é que eu quero trazer essa reflexão. Vamos ler lá o texto, Lucas 5, vai dizer assim: a pesca maravilhosa. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu dois barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre as suas palavras lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais com as mãos aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu quero falar sobre 3 pontos sobre essa reflexão. E a primeira dela é sobre a busca pela palavra de Deus. A primeira coisa que Jesus vai fazer no texto é fazer um pedido a Pedro para que ele afaste o barco, e ele senta e começa a ensinar a multidão. Mas poucas vezes na Bíblia nós vamos ver esse relato. Ele diz que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Aqui é um ato onde a multidão ela não está correndo atrás de milagre.
mas ela está querendo a palavra de Deus, a palavra que transforma. E diante desse pensamento, eu trago a reflexão: nós estamos buscando a palavra de Deus? É tanto tempo de diferença, mas é tão real essa realidade. E diante do versículo 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Aqui diz no início: e assim, se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo, de fato, é ter intimidade. É quando nós nos ajoelhamos e oramos, estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos. Aqui nós viemos para ouvir a palavra de Deus, para buscar a Deus. É um ato de estar em Cristo. Mas o mais importante é o teu íntimo com Deus. Creio que todos estão com um devocional um dia, né? Porque geralmente hoje é o devocional ou café com Deus. Então, mas eu creio que está todo mundo com o devocional em dia ou café com Deus. É algo muito importante, porque nós precisamos ter comunhão com Deus. Sem essa comunhão, não tem transformação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em Paraguai-Mirim, a comunidade ribeirinha, onde tem um casal, o Lucas e a Marta. Lá em Paraguai-Mirim só chega de barco. E é uma comunidade ribeirinha onde uma senhora orava 12 anos para que chegasse pessoas para falar do Evangelho. 12 anos. A líder da comunidade disse que só permitiram que eles estabelecessem lá, que a igreja se estabelecesse lá, porque estavam levando a palavra de Deus. Na minha comunidade, no dia que a gente chegou, a gente fez uma reunião no templo e eles falaram: a gente estava muito tempo orando para que alguém viesse tomar conta da igreja. E a igreja que a gente refere não é só o templo, são pessoas. E tudo isso é fruto da intimidade. Porque sem oração, meus irmãos, a gente não chega a lugar nenhum. Sem falar com Deus, sem ler a tua palavra que transforma, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. No Salmo 1, ele vai dizer assim: bem-aventurado é aquele que não anda sob o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Na lei medita de dia e de noite. Muitas das vezes nós deixamos de ir na casa de Deus para jogar um futebol, fazer uma visita, mas não damos importância para o que de fato diz aqui a palavra. Não sou eu que estou falando, eu vou ler de novo, porque eu não falar que sou eu. Diz: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. Muitas das vezes a gente deixa de estar na casa de Deus, de buscar o Senhor, nem de fato vir, mas dentro de casa mesmo, abrir a Bíblia e ler, e ter uma comunhão com Deus, para fazer coisas em que não tem sentido nenhum, não nos agrega nada. Muitas das vezes nós nos distanciamos de Deus, porque nós queremos, somos fracos e falhos, e eu sei porque acontece comigo. Eu não sou perfeito, mas eu busco todos os dias da minha vida ser uma pessoa melhor. Sempre que eu olho, opa, está faltando uma coisa, Deus. E nós temos que ser assim, porque nós somos homens, nós somos falhos. É por isso que nós temos que meditar na palavra de Deus o tempo todo, colocar Deus na mente o tempo todo. Muitas das vezes a gente não precisa abrir um versículo, ficar com a Bíblia na mão e andar para meditar na palavra. Grava o versículo, coloca aqui, fecha a boca e pensa. Pensa que Deus vai te responder.
vai haver uma das melhores conversas. É aquela que ninguém escuta, que é o íntimo, que mexe com a gente. Porque não existe nada melhor do que ter intimidade com Deus. E no versículo 3 ele vai dizer assim: ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Aqui é uma questão que eu não estou dizendo que quando a gente está em Deus a gente vai ter tudo, riqueza, e nem que a gente não vai ter sofrimento. Mas a palavra de Deus ela diz que aquele que é plantado perante a água, a folha não vai murchar, vai vir a tribulação. Vamos colocar em referência o Pantanal. Todo ano tem a seca. O único lugar que a gente vê uma árvore verdinha é na beira do rio. É o único lugar. E por que que o crente não esmurece na aflição? É porque ele é forte? Porque Deus, quando nós estamos aos pés de Jesus, a paz que excede todo entendimento toma conta da gente. Não importa a aflição, o problema, a situação. Não importa nada. Por mais que pareça impossível, tudo vai passar. Porque nós estamos aos pés de Jesus. A intimidade muda tudo. Ele é o único. Ele é o único em que pode mudar a nossa história. Salomão, ele busca alegria, felicidade e prazeres de todas as formas. E no final ele diz que o nosso pé é temer a Deus. O que nós devemos fazer é temer a Deus. O homem mais sábio, mais rico, chega no fim da tua vida e diz que nós devemos temer a Deus. E por que nós temos tanta dificuldade para entender isso? Talvez as coisas do mundo nos atraem mais do que a palavra de Deus. Talvez porque achamos que Deus ele não vai dar aquela retribuição rápida, ou se eu não for trabalhar, eu não vou me sustentar. E isso é errado. Eu não estou falando para ninguém não ir trabalhar. Eu estou falando aqui que quando a gente tem uma vida com Deus, a gente tem que pensar até no trabalho que a gente arruma. Porque muitas das vezes eu trabalho no estilo de Deus. E a gente não tem fé que Deus pode colocar a gente num emprego em que a gente pode ir na igreja e nos alimentar, cuidar dos nossos filhos. Muitas das vezes são assim por falta de fé, porque não tem intimidade com Deus. Porque quando nós temos, tudo muda. O segundo ponto que eu quero dizer é sobre conhecer e reconhecer Jesus. Em 2 Coríntios ele vai dizer que na segunda parte que é uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram. Como ser uma nova criatura sem conhecer Jesus? A gente volta lá para a intimidade, sem se render a Jesus. Não tem como, porque Jesus é a base de tudo. Sem Jesus não vai acontecer. Nós precisamos de ter uma trajetória com Jesus, precisamos de ter experiências com Jesus, para que a gente possa conhecer de fato o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Quando nós vemos milagres, nós conseguimos compreender que quem é Jesus, o quão bom, quanto Ele cuida de todos nós. No versículo 4 e 5, ele vai dizer assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo ao longo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Quando nós temos intimidade, nós vamos confiar, nós seremos obedientes, nós vamos confiar porque nós sabemos que Deus vai cuidar de todas as coisas. Na nossa vida, todo mundo pode falhar, menos Deus. É o único que a gente tem certeza.
Nós seremos obedientes porque não tem outro fim a não ser obediente à palavra de Deus. Quando a palavra dele é lançada, ela não volta vazia. Ela não volta. No versículo mais à frente vai dizer que as redes estavam rasgando. E Pedro passou a noite pescando. Alguém sabe o que é trabalhar à noite? Pescar é pesado, gente. Pescar não é coisa fácil, não. Eu amo pescar, mas quem não gosta não vai, porque é muito puxado, ainda mais à noite, com rede. Será que Pedro estava cansado? Mas Isaías 40, 31 diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e voam, as suas forças sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas é quem espera no... Se esperar no homem, se esperar nele próprio, em si mesmo, não vai, porque não tem força não. Existem momentos que todo mundo pode estar sabendo do que for, a situação, nada muda, a não ser a gente abrir a boca e falar para o Senhor. Eu nem precisa abrir a boca, pensar: Senhor, estou assim, muda a minha história. Tudo acontece. No versículo 6 e 7, ele vai dizer: fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados, e foram encher os barcos de ambos, a ponto de quase afundarem. Como eu disse, a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela não volta vazia. E eu vou contar duas experiências aqui que aconteceu comigo no campo, e foram muito... mexeu muito comigo. A primeira delas foi ano passado, em agosto. A gente retornou no treinamento que a gente fez, e quando nós fomos fazer as compras, eu acabei esquecendo de comprar as verduras, e a gente ia logo cedo e não tinha como comprar. Aí eu pensei na minha mente assim: todo mundo contou umas histórias legais com Deus, por que não vai acontecer a minha? E de manhã eu falei assim: não, Matheus, vamos falar com o pastor, a gente passa. Aí a gente comprou tomate seco e partimos para a comunidade. Na primeira semana chegou o irmão Gilson com uma sacola de verdura. Eu falei: ó, já começou. Na segunda semana o irmão Gilson chegou novamente com uma sacola. Na terceira semana o irmão Maninho chegou com uma caixa. Essa caixa encheu a geladeira, que quando a gente voltou para a cidade para fazer as compras, a gente levou para a casa base e dividiu. Só que no meio disso tem uma outra história. A gente um dia no almoço, sentado na mesa, o Matheus falou bem assim: a gente não pode falar nem das coisas que a gente gosta, porque Deus manda. Aí eu falei: é verdade. Ele falou que o senhor gosta de guaraná. Eu falei: ó, a gente vai ganhar um peixe e vamos levar para a cidade para comer com o pastor e com a missionária Silene. Beleza. No outro dia, 8 horas da manhã, bate na porta: missionário, um guaraná de 3 litros. Ele não mandou 600 não, foi 3 litros. É generoso. E um pacu de 42 centímetros. Só que, como o povo é ribeirinho, eles podem se alimentar dos peixes medidos assim. E eles pegaram e entregaram para a gente e falaram assim: ó, vocês podem comer aqui, porque agora, nós somos ribeirinhos agora, nós moramos lá, e não pôde levar para a cidade. Aí eu tive que fazer um esforço para comer o peixe. Não deu para dividir com o pastor, a gente queria, mas a gente teve que receber a bênção por completo. E são essas experiências que nós conseguimos entender que Deus cuida da gente. A gente não tinha. E quando a gente vai falar do guaraná e do peixe, é um cuidado, porque não era necessidade, era algo fútil. Mas Deus manda. Ele sabe o que nós precisamos. Mas o mais importante
sobre conhecer, no versículo 8, ele diz assim, ó: vendo isso, depois de milagre, depois da rede rasgando, o barco cheio, Pedro, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Aqui é onde mora toda a dificuldade do homem. É muito difícil para o homem se render aos pés de Jesus. O ego. Mas quando o homem se submete a Jesus, tudo muda. Aqui é onde nós entregamos os nossos pecados, nós pedimos restauração. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, não tem outra coisa a não ser sermos felizes. E isso eu sou prova disso. Porque eu era triste e tinha dinheiro. Hoje eu sirvo a Deus em uma comunidade ribeirinha e a única coisa que não me falta é uma alegria. E quando a coisa está ruim, eu falo: Senhor, manda alegria, porque eu estou precisando. E vem. Entregar a vida a Jesus não tem coisa melhor. Eu estava falando com o pastor antes, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter ido para o projeto servir a Deus, e que não tenho mais vontade nenhuma de voltar. E em todas as minhas orações eu falo: Senhor, não deixe que eu desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque eu sou fraco. Me segura pela mão, igual o pai faz com uma criança, mas não me deixe me afastar de ti. Nós não somos nada sem Jesus. A minha maior lição na comunidade foi um dia que eu estava em sofrimento, e o projeto ele só envia de 2 em 2, só duplo. Ou é um casal, ou são 2 homens ou 2 mulheres. E Mateus pregava um domingo e eu pregava o outro. E era o meu domingo e eu estava com um sofrimento, uma situação que tinha acabado de acontecer comigo. E eu, no sábado, na hora que eu fui dormir, eu falei assim: Senhor, eu estou cansado. Não dá, não, me leva. Eu não quero acordar amanhã, eu quero estar na glória do Senhor. Tá bom, já deu. Eu acordei. Eita. Quando eu subi para falar sobre a palavra de Deus, toda a agonia que estava no meu coração foi passando. Quando eu desci, eu estava renovado. Naquele dia eu descobri que nada depende de mim. Nada, 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 nada. Eu não sou nada. Eu só sou apenas um instrumento. E ainda que em sofrimento, é como eu falei, Deus ele traz a paz. Aquele dia eu passei uma tarde sorrindo, sem nada. Deitava, levantava, estava. Porque o que Deus faz é sem explicação. Servir a Deus é o melhor que a gente pode fazer. O terceiro ponto que eu quero dizer é sobre uma nova história. Porque aqui nós falamos de intimidade, conhecer Jesus. E que fim leva tudo isso? Pedro ele nos ensina mais quando ele erra do que quando ele acerta. Mas eu separei aqui de Pedro
algumas coisas que ele fez diante de Jesus Cristo, porque ele é apenas um instrumento. Mas Jesus usa Pedro para várias coisas muito importantes. No versículo 9, do 9 a 11, ele vai dizer: depois da vista da festa que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenham medo, de agora em diante vocês serão pescadores de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui, depois de tudo que aconteceu, Pedro é chamado e ele larga tudo, um monte de peixe para trás. Genezaré, o povo que vivia aqui nesse mar, Genezaré ou Tiberíades, ao mesmo lugar, ao mesmo mar, eram pescadores e a fonte de renda, peixe. As redes cheias, barco afundando. Ele larga tudo. O que tem valor para Pedro no momento, não é mesmo que ele ganhou, acabou de ganhar. Quem deu foi Jesus ali. Ele poderia pensar, né, não, eu vou ali, vou vender esses peixes aqui. Mas aqui, o que diz a Bíblia é que ele deixa tudo e segue. Aí ele vai reconhecer que Jesus é Filho de Deus, recebe a missão de edificar a igreja. Pedro, Tiago e João, que está nessa mesma passagem, eles vão ver a transfiguração que o pastor citou mais cedo. Ele foi o único a caminhar com os discípulos, com Jesus sobre as águas, ainda que tivesse medo e começasse a naufragar, ele foi. E todos os que estavam no barco foram chamados por ele, mas ele foi o único. Ele foi o único a pular do barco quando Jesus aparece pela terceira vez no mar de Genezaré. Jesus está à beira da praia e o servo amado de Jesus, que é João, ele vai falar para Pedro: é o Senhor. E Pedro, ele está sem roupa, ele coloca a sua roupa e se joga no mar. No texto relata que ele está a 90 metros da beira da praia. E ele é o único que se joga. Todos os outros ficam no barco para trazer o barco. Mas Pedro é o único que não se importa com nada mais uma vez. E vai lá para próximo de Jesus. Ele prega em Atos 2,41, são 3.000 almas, e Atos 4,4 chega a 5.000. Tudo isso é Pedro como instrumento nas mãos de Deus. Ele também é responsável pela inclusão dos gentios através da conversa com Cornélio em Atos 10, onde Deus vai mostrar os animais purificados e diz que não é para julgar como impuro aquilo que ele já purificou. E Pedro, depois de muita dificuldade, depois de muita luta, ele vai reconhecer os gentios. Pedro, ele vai curar um Senhor e vai dizer: o que eu tenho eu te dou. Ele vai andar. Pedro, ele vai ser usado para muitas coisas. Ele vai ser usado, porque quem faz é Deus, o Espírito que habita nele. E por muito tempo ali ele ainda não tinha recebido o Espírito igual hoje nós temos. Era ele humano, sem orientação nenhuma. Mas depois de um período ele recebe o Espírito Santo, onde muitas outras coisas vão acontecer.
E daí eu pergunto, tem como ficar longe de um Deus desse? Uma vida sem Deus, ela tem tribulação, com Deus tem tribulação, mas uma vida com Deus, a certeza da vitória, ou no mínimo de um consolo, é certo. E para concluir, eu queria falar um pouco do meu chamado. Quando eu cheguei aqui em Campo Grande em 2022, eu vim aqui na igreja, eu passei aqui para conhecer, morava aqui no Rita Vieira e acabei estabelecendo lá na igreja Batista Aliança, do pastor Jonathan. E um certo dia veio 2 pastores da Amazônia falar sobre o projeto e sobre o Pantanal e a Amazônia. E quando eu entrei na igreja, o Senhor falou comigo, você vai com esses rapazes. Eu não sabia o que era, eu falei, vou sim, agora eu vou. E o pastor Mateus, ele estava abrindo a Bíblia e colocou justamente nessa passagem, a pesca maravilhosa. E o Murilo, que me discipulava, quando o pastor Mateus estava abrindo as folhas, ele falou assim, hoje você vai ser chamado para ser pescador de homens. E começou a rir. E eu também comecei a rir, não estava entendendo, né? E quando o pastor Mateus e o pastor João começou a falar sobre o projeto, me veio um medo. Eu falei, Senhor, não vou não. Esse negócio está começando a esquentar. Eu não vou, Senhor. E ele vai sim. Você vai. Chegou no final, eu cheguei no meu pastor, falei, pastor, eu vou. Ele olhou para mim, vai mesmo? Eu vou, pastor. Eu vou, o que a gente precisa fazer? E nós resolvemos todas as coisas, mandando todas as documentações, tudo, para uma glória de Deus. Eu estou aqui e diante de todas as coisas que eu pude passar dentro do campo, uma coisa sempre me sustentou. Eu sempre lembro daquela voz que eu escutei na hora que eu entrei na igreja. Você vai por esses dias. Toda vez que fica difícil, essa voz me liga a Deus. Porque quem me chamou não foi o homem. E não depende de mim. Muitas das vezes nós achamos que servir a Deus depende da gente, mas é mais da intimidade que a gente tem com Deus, porque Ele dá a palavra. Ele nos orienta, é Ele que conduz tudo. E eu queria apresentar um pouco sobre o projeto, falar um pouco sobre o projeto. Nós trabalhamos com revitalização de igreja e plantação de igreja. Atuamos na comunidade de Porto Esperança, que é a minha. Na nossa comunidade a gente faz caminhada de oração, visita. Nós estávamos dando aula de violão às crianças. Só que a minha dupla, ele conheceu uma missionária quando ele chegou aqui no campo e eles casaram. Ela saiu no Rio de Janeiro e ele agora no meio do ano, e agora eles estão numa plantação de igreja lá no Maranhão. Então eu não posso estar no campo enquanto eu não tiver uma dupla. E a minha saga é procurar minha dupla, chamar pessoas para esse projeto, porque são muitos os campos que tem que ser alcançados. A palavra de Deus, ela tem que chegar em muito lugar. E o Pantanal, ele é muito grande. Na comunidade de Paraguai-Mirim, é o Lucas e a Marta. E eles já colocaram, eles já têm uma embaixada e mensageiros. Eles conseguiram, na comunidade deles, fazer embaixada, mensageira. Eles fazem estudo bíblico, culto aos domingos. Os cultos que nós fazemos nas comunidades é domingo de manhã. Porque na minha comunidade, depois das 17h30, ninguém sai por causa da boca de sapo. Vocês conhecem a boca de sapo? É uma cobra. Deixa o tamanhozinho aqui, ó. Mas ela é terrível. Então ninguém, o pessoal, ela não gosta de andar à noite. O culto é adaptado às 9h30, a cena deles. Esses dias no Paraguai tinha uma sucuri assistindo o culto, assim, do lado enroladinho, assim, ó.
Aí estava o pessoal sentado aqui e ela do lado aqui olhando. Na comunidade da Barra do São Lourenço é a Sara e a Adriele. Elas também fazem discipulado, tudo. A Sara e a Adriele, elas têm trabalhado muito com crianças. Lá na comunidade delas tinha uma escola que pegou fogo e elas estavam fazendo trabalho com as crianças na escola. E agora as crianças vão para a casa delas, que é onde é a igreja, né? As duas comunidades, ela não tem um templo, a igreja é na casa das missionárias, e lá é o lugar onde é que eles trabalham com as crianças, tem essa interação. No Paraguai Mirim chegou um barco para eles possam avançar em outros lugares. E esse é um trabalho que os batistas têm feito. Porque não é o Bruno, não é Sara, não é Adriele. Também vamos dizer assim que não é o Batista, é Deus. Aleluia. Mas nós representamos todo esse trabalho. Somos nós, como os batistas, que vamos, porque o trabalho ele depende de quem ora, de quem oferta e de quem vai. Não existe ter missionário no campo sem ninguém orando por ele. Não existe missionário sem ter cuidado. Porque o trabalho no campo a gente não tem tempo para fazer outra coisa a não ser levar a palavra de Deus. E nesses lugares é preciso muito trabalho, porque são lugares muito difíceis. Eu tive uma experiência na minha comunidade que no primeiro mês, os 4 primeiros cultos, na segunda-feira eu acordava parecendo que eu tinha apanhado, cansado, e eu trabalhei muito tempo à noite, e eu só durmo 2, 3 horas da manhã, e todo dia de culto, 8 horas da noite eu já deitava e dormia, apagava, acordava na segunda-feira e parecia que alguém tinha me espancado. Na primeira e segunda eu não perguntei nada, mas na segunda eu perguntei para o Matheus está cansado? Ela falou, meu corpo está todo dolorido. Eu falei, 2. E já era a segunda-feira. E ali nós conseguimos identificar que era algo espiritual. E a gente passou essa sensação por um mês. Depois de 4 cultos, que foi aliviar essa pressão no corpo. Primeira vez que eu pude sentir algo inexplicável. Mas isso é a ação de quem vai e está lá para ser usado por Deus. Isso é a ação do povo batista, porque eu não estou lá só. Se eu resistir a tudo isso, é porque tinha gente orando por mim, porque não é fácil não. Aqui na minha igreja aqui tem as senhorinhas, hoje eu estava até com elas lá, porque hoje é dia de estava descascando alimento, tá solto, as verduras, e elas, Bruno, eu estou orando por você. A única certeza que eu tenho é que elas oram por mim, todos os dias. E toda vez que elas me veem, elas me falam a mesma coisa. Eu estou orando por você, eu estou orando por você. É muito importante a oração. Adotar um missionário no campo? É. Mas também é importante, eu estou vendo que tem um monte de jovem aqui, é ir também para o campo. Porque pensa numa coisa boa, é obedecer à vontade de Deus. Você ir servir a Deus é maravilhoso. Hoje o tempo do projeto Radical Pantanal, como radical, é 1 ano. E depois de 1 ano você passa a ser um missionário em formação. E a partir daí é teologia, e você fica um tempo de mais 4 anos até se formar, e depois mais coisas virão. Fé em Deus, que a gente vai servir até o último dia de vida, e que possa ser nesse projeto, porque está precisando de gente, precisando de servo, está precisando de pessoas obedientes, de pessoas que queiram de fato, em verdade, servir a Deus. Existe tanta pessoa nesse Pantanal, nos assentamentos, e
e precisam ouvir a palavra de Deus. E assim como Ele nos alcançou, que Ele possa alcançar todas essas outras pessoas. Amém? Amém, igreja? Uma coisa que o Bruno não falou para vocês, mas ele falou para mim, que ele ficou na Cristolândia, né? Ele ficou impactado com o trabalho que é feito lá na Cristolândia, né? Que o crente está precisando de um despertamento espiritual. É bom passar uns dias na Cristolândia, né? A pessoa fica despertada, né? A pessoa começa a ver uma nova realidade sobre o que é servir a Deus, se doando para outras pessoas, né? E uma coisa que impactou também a vida dele nesse dia que ele foi na Cristolândia, ele viu como que essas pessoas estavam caídas no chão, escravizadas pelas drogas, como elas comem a palavra, né? Ele ficou surpreso o quanto essas pessoas conhecem de Bíblia, o quanto elas amam a palavra, né? Então eu vejo assim, quem está lá no chão e se levanta, tem um amor assim muito grande pela palavra de Deus, né? E às vezes a gente que se converte numa situação não tão de perdição, a gente às vezes não dá o devido valor à palavra, né? A gente às vezes cita a palavra de uma maneira assim muito superficial. Então o sofrimento, a dor, a dificuldade faz com que a pessoa realmente dê o devido valor à salvação que ela recebe, à palavra de Deus na vida dela. E já até pediu para estar lá de novo uns dias, né? Então é isso aí, irmãos. Glória a Deus pela vida do Bruno, né, esse jovem que se dispôs a servir ao Senhor. Como ele disse, ele chegou a passar aqui na igreja em 2022, ele disse que lembra da Jaqueline grávida, lembra da Heloísa por aqui correndo, o Gabriel, né, e que na época ele ficou indeciso entre congregar aqui e congregar na Aliança. Ele visitou várias igrejas, mas as únicas duas que chamou o coração dele foi essa e a Aliança. Mas como ele morava bem pertinho da Aliança, ficou sem locomoção e foi lá, e lá o pessoal abraçou ele, sentiu assim profundamente abraçado, ele não conseguiu mais sair de lá. E é assim mesmo, né? Então, louvado seja Deus, né? E é missionário hoje para a Igreja Batista Aliança e está servindo a Deus no campo. O campo precisa de mais jovens, né? O campo precisa de mais missionários e missionárias. Então, quem sabe você pode ser uma dessas pessoas. Vamos ficar em pé, queridos? Todo missionário que passa aqui, Bruno, a gente inclui ele na oração do domingo à noite, né? Então, a lista está ficando grande, porque são muitos missionários, inclusive o Gabriel e a Sara, né? Eles estão na nossa lista. Agora eu vou colocar você também, para estarmos orando por você. Você tem algum plano de adoção missionária, alguma coisa assim? Você quer passar para alguém? Quer passar para ele, para a igreja ou não? Ou alguém te procura depois? Plano de adoção, irmãos, geralmente é ou um envelope, ou uns dados assim, de Pix, que a pessoa passa, o missionário passa, se você quiser fazer doações para ele, especificamente para ele, no campo, porque o missionário é sustentado no campo através de quê? De doações, de ofertas, né? Então, eu lembro quando o pastor Marcelo, lá do ABC Paulista, ele passou aqui, eu adotei. Então, todo mês na minha conta eu vejo lá, R$30, né, que vai lá para o pastor Marcelo. Então, eu fiz através de débito automático. Eu vejo que todo mês está lá os R$30 do pastor Marcelo. R$30 é um missionário que eu adotei na época, né? Então você pode fazer, ou com o Bruno, ou com qualquer outro missionário, né? Eu tenho, vamos dizer assim, esse compromisso com esse pastor que passou aqui, já faz uns 2, 3 anos que o pastor Marcelo passou por aqui. Eu fiz o plano de adoção dele, né? Então, se você quiser fazer a do Bruno, você fica à vontade, tá bom? Vamos orar, queridos. Sexta-feira, encerramento da nossa campanha de oração. Teremos aqui a irmã Medina, né? Quantos que conhecem a irmã Medina? Tem muita gente que não conhece. A irmã Medina vai estar aqui conosco, encerrando a campanha de oração, desses 5 dias de oração. É uma irmã muito consagrada, né? É uma irmã que Deus usa nos dons, revelação, cura, né?
Tem uma irmã assim, do sapatinho de fogo, né? Então ela vai estar aqui na sexta-feira, nos ajudando a encerrar aí a nossa campanha de oração, nesses 5 dias de oração na presença de Deus. Então você está convidado. E a gente sabe que na sexta-feira temos a nossa janta, então você já venha preparado para jantar conosco, quem vir aí na sexta-feira, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Antes de orarmos, temos visitantes. Qual o teu nome? Evelyn. Daniela. Acertei. Daqui sempre falha. Não é vocês, eu que falho, o ouvido falha, né? Sejam bem-vindas em nome de Jesus, tá? Que Deus possa ter falado ao coração de vocês e que vocês possam sentir o desejo de voltar aqui e estar conosco mais vezes. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta noite, por tudo que recebemos, por tudo que ouvimos do Senhor através da ministração da Tua Palavra. Obrigado pela obra que o Senhor está fazendo na vida do Bruno, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela obra que o Senhor está fazendo em cada uma das nossas vidas. Nos desperte nesse tempo para que possamos ser missionários, aonde o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos enviar, que ali nós possamos levar a mensagem do Evangelho, que ali nós possamos falar de Jesus, ó Deus, sempre que olharmos para uma alma e vermos que aquela alma precisa de salvação, que nós possamos ter um coração disposto, meu Pai, a apresentar a salvação que está em Cristo, a apresentar a salvação pela graça que nos foi dada através do sacrifício do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, todos que vieram aqui nessa noite, nos leva em paz aos nossos lares, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Agradeço a todos por terem vindo hoje também. Fiquei curioso.